Maiores hits de Angola e do mundo passam aqui. Quer ouvir a Rádio Zango 8000? É só baixar o nosso aplicativo na Play Store. Está a ouvir a Rádio Zango 8000, a sintonia digital. Você está ligado à Rádio Zango 8000. A melhor música toca aqui, na Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Olá pessoal, aqui é o Daddy, o D, e agora você pode ouvir as minhas músicas no programa Conexão Hip Hop com Carla Rap Diva e Bloods, aqui na Rádio 8000. A sua trilha sonora começa agora. Aqui a música não para. Valete aqui na área, canal 115, diretamente de Portugal. Veres. Pessoal, vocês já podem ouvir as minhas músicas na Rádio 8000, programa Conexões Hip Hop com a Carla Rap Diva. Claro, um só caminho. Música nova na Rádio Zango 8000. Aqui a música não para. A música não para, aqui na sintonia da centralidade, a sintonia jovem. Nós somos a Rádio Zango 8000 e você é o ouvinte que está do outro lado. Meu nome é Shaquiza dos Santos Moaxinguenja. Estamos aqui para falar sobre um tema que liga a juventude, porque a juventude, de certa forma, é a força motriz de um país e nós estamos aqui como jovens para proporcionar uma conversa de jovem para jovem. Vamos falar sobre o registro eleitoral oficioso. Vai uma pergunta para si, querido internauta, querido ouvinte. Já fez a atualização dos teus dados? Responda no comentário para podermos também influenciar outros jovens para fazê-lo. Nós temos o nosso convidado que está aqui em estúdio, é o senhor Manuel Correia Ney, ele que é um líder juvenil, está cá para responder algumas questões que têm ligação com o registro eleitoral. Seja bem-vindo, senhor Manuel Correia Ney, mais uma vez à Rádio Zango 8000. Muito obrigado, meu irmão. Para mim é um prazer estar todos os dias ou quase sempre aqui na Rádio Zango 8000 e quando somos chamados estamos aqui para podermos então dar uma resposta. Boa. Já há algum tempo que não conversamos. Já, mas o mais importante é que hoje estamos aqui para podermos então comatar o tempo que ficamos sem conversar. Boa. Estamos em fase do registro eleitoral oficioso e muitas pessoas não estão, de certa forma, a aderir a este facto, a este importante passo que consolida, de certa forma, a nossa democracia. Para começarmos, como define o registro eleitoral oficioso? Exteriorizar que o registro eleitoral oficioso é um processo cívico institucional que serve para mapear, cadastrar e efetuar a atualização de dados de todos os cidadãos com idade eleitoral. Boa. E por que este processo é importante para a sociedade angolana e, sobretudo, para os jovens? O processo do registro eleitoral oficioso, ou seja, a atualização de dados do registro eleitoral oficioso, é de tamanha importância, a priori para jovens, porque somos a força motriz do nosso país. Então, é a partir da atualização dos dados onde nós vamos preparar o destino de quem vai dirigir o nosso país, porque a Comissão Nacional Eleitoral precisa desses dados para poder então agilizar ou preparar todo o processo eleitoral e com isso ele tem a certeza de todo o capital, todo o ativo para poder então, e também a certeza daqueles que vão ou as possíveis abstenções. Boa. E tem algum dado ou tem alguma informação de como é que está a adesão da juventude do município do Calumbo para o registro eleitoral? Certo. Graças a Deus, a nível do município do Calumbo, a adesão tem sido boa, mas precisamos exteriorizar que a campanha começou em junho do corrente ano e terminará em maio, não estou em erro, de 2027.
Então, para nós, enquanto jovens, visto ou em função da tamanha importância, nós vamos continuar a exteriorizar, a ilustrar, a promover debates, e hoje estamos aqui para podermos então ilustrar ou exteriorizar para a nossa juventude ou todo cidadão angolano que tem uma idade igual ou superior a 18 anos de idade e não efetuou ainda a atualização dos seus dados e a respectiva prova de vida, pode dirigir-se a um BUAP, que é o Balcão Único de Atendimento ao Público, para poder então efetuar a atualização dos seus dados, porque é através da atualização dos seus dados que cada cidadão poderá ter o conhecimento e do local em que vai efetuar então o seu direito de votar, o direito de escolher quem vai dirigir o nosso país nos próximos 5 anos, e com isso vai facilitar a Comissão Nacional Eleitoral e o próprio cidadão, porque o objetivo é votar num sítio próximo às suas residências. Porém, isso só é possível após ou com a atualização dos dados do registro eleitoral oficioso. Boa. E quando se fala, ou quando falamos que o nosso voto constrói o amanhã, o que é que esta afirmação significa na prática para a juventude angolana? Olha, para a juventude, como exteriorizamos no princípio, a juventude é a força motriz do nosso país. Então, o nosso voto constrói o amanhã. É aqui no presente onde nós devemos começar a priori com a atualização, a posterior surgirá o processo eleitoral, vamos decidir quem vai dirigir o nosso país nos próximos 5 anos. Por isso é que a juventude de hoje é que constrói o amanhã. Então é através desse processo que, de forma gradual, cada juventude ou cada jovem que aderir à atualização do registro eleitoral oficioso é um direito cívico, ou é um dever cívico que está a cumprir. Boa. Na sua opinião, os jovens estão suficientemente informados sobre o processo de registro eleitoral e sobre a importância de exercer o direito de voto? Sim, os jovens estão, e enquanto líderes juvenis, esse é um processo também que nós temos o conhecimento que, por exemplo, existem zonas do interior, zonas recônditas, que é de tamanha importância nós fazermos chegar essa informação a todo cidadão angolano com idade para poder então efetuar o seu direito de voto. Então, de forma gradual, com o nosso dever, nós estamos a fazer isso. E também, se entrar em contato com alguns conteúdos do Ministério da Administração do Território, vai poder notar que, de forma gradual, a campanha continua. O objetivo é todos participarem, todos efetuarem a atualização e todos com idade para votar poderem então efetuar o seu direito. Boa. Quais são, na sua perspectiva, os principais obstáculos que ainda afastam os jovens do processo eleitoral? Olha, na minha visão, existem poucas, como exteriorizei há bem pouco tempo. Existem algumas zonas de difícil acesso, e são essas zonas ou um esforço que deve ser feito para podermos então tirar, se possível, o jovem dessa zona e dirigir ou levar esse jovem até um balcão, até um BUAP, Balcão Único de Atendimento ao Público, para poder então efetuar a atualização. Boa. O registro eleitoral oficioso pode aumentar efetivamente a participação dos jovens nas eleições, ou existem outros problemas que precisam de ser resolvidos? Será que este processo vai aumentar significativamente a adesão dos jovens, ou não é um só passo que vai fazer com que os jovens vão às urnas? Existem outros mecanismos? Olha, eu tenho dito, não vai ser simplesmente esse processo, porque nós, enquanto jovens, nós devemos ter um pensamento de que, enquanto jovens, devemos ter uma participação ativa. Devemos ter uma participação ativa na vida política, porque se somos a força motriz, nós devemos estar informados e a par e passo com o destino do nosso país, porque nós é que vamos tomar as decisões para podermos então futuramente termos ou de forma positiva, ou sermos impactados de forma positiva.
porque nós é que devemos efetuar a escolha, nós é que devemos, e enquanto jovens, né, nós, mudando um pouco para esse tema, enquanto jovens, nós é que devemos, de forma gradual, trabalhar de forma eficiente e eficaz para poder, então, participar ou estar presente nos locais onde são tomadas as grandes decisões. Boa. Muitos jovens dizem que votar não muda nada. Como líder juvenil, que resposta daria a um jovem que pensa desta forma, que pensa que o seu voto não mudaria nada? Olha, como líder juvenil, falaria para o jovem que é através do voto onde ele vai decidir o destino do país, porque todos contam, ninguém fica de fora, todos contam, e por todos contarem, todo voto é importante. E por isso é que nós devemos, de forma gradual, aderir à atualização e, a posterior, quando chegar o processo eleitoral, devemos também, de forma ativa e ordeira, participar do processo eleitoral. Boa. Até que ponto a falta de informação, o desinteresse ou a desconfiança nas instituições influenciam a participação eleitoral da juventude? Olha, praticamente não existe uma desconfiança. Nós é que devemos melhorar o mecanismo para podermos, então, de forma gradual, fazer chegar sempre toda a informação e da melhor forma possível, com a maior credibilidade, para todo o cidadão. Certo. Ou para, em particular, né, estamos aqui a falar sobre os jovens, para sim. Todos os jovens. Porque é o que eu disse, todo jovem deve ter uma participação ativa na vida política. Certo, com certeza, porque nós jovens também amanhã seremos adultos mais velhos e assim influenciaremos de certa forma a juventude que também virá. O que é que os jovens esperam dos partidos políticos quando chega o período eleitoral? Como líder juvenil, tem estado a lidar com os jovens. O que é que os jovens esperam dos partidos políticos em tempos eleitoral? Em tempos eleitorais, nós estamos a falar, a priori, entrar em contato com a proposta de cada partido. Entrar em contato com a proposta de cada partido e efetuar a melhor escolha. Porque cada partido terá esse processo para poder, então, efetuar a sua campanha. Vão efetuar a sua campanha e, a posterior, cada jovem vai efetuar a escolha, porque eu vou entrar em contato com o que, ou aquele que vai conseguir me convencer que realmente tem capacidade de dirigir esse país. Boa. Os jovens devem limitar-se à sua participação simplesmente à votação ou devem envolver-se também na discussão das políticas públicas e na fiscalização eleitoral? Já tocamos até nesse point de forma curta, certo. Que a juventude deve ter uma participação ativa na vida política. E exteriorizei que não fica simplesmente pelo processo de atualização nem pela votação, porque nós vamos efetuar as escolhas, isso em função das propostas que nos foram apresentadas. Certo. E através dessas propostas a posterior, nós queremos ver essas propostas a serem cumpridas. Certo. E vamos avançar dessa forma. Boa. Como transformar a juventude de simples eleitora em protagonista da vida política e social do país? A juventude deve colocar em mente que nós temos o poder de decisão. Nós precisamos dos adultos porque precisamos de experiência, nós devemos reter e nós consideramos os adultos, os mais velhos, como as nossas bibliotecas humanas. Certo. E nós, enquanto jovens, nós entramos em contato com o passado, estamos aqui no presente e temos a oportunidade de projetar o futuro. Boa. Uma entrevista muito fluida, juventude esclarecedora, como nosso líder juvenil. Mais uma questão: existem também responsabilidade dos próprios jovens em procurar informação antes de votar? Sim, é o que exteriorizei. Enquanto jovem, por exemplo, a entrevista começou de jovem para jovem. Estamos aqui a ter um debate, uma conversa saudável, e isso é de tamanha importância porque, se calhar, entrarmos em contato com as nossas redes sociais, vamos ver os jovens que partilharam o link, que hoje terá um líder juvenil aqui para poder falar sobre a atualização do registro eleitoral oficioso. E isso, de certa forma, nós já estamos a contribuir.
é o dever ou o sentido de responsabilidade. Enquanto jovens, nós devemos sentir que nós temos um sentido de responsabilidade. Então, devemos efetuar uma melhor preparação para futuramente nós conseguirmos sentir que, afinal de contas, os nossos anseios estão a ser respondidos. Boa, nós estamos agora numa época onde a informação e a desinformação correm em minutos. Nós queremos saber como combater a desinformação e as chamadas fake news, principalmente nas redes sociais, durante o período eleitoral. E começo já por dizer que recentemente já foi aprovada uma lei em função desse processo. Sim, e aconselho os jovens a seguirem canais, portais, ou entrar em conteúdo, fazer uma força ou fazer um esforço de entrar em contato com portais, canais ou conteúdos ou fontes credíveis, para não chegarmos até esse ponto, porque já é crime. Então, se tem uma lei que foi aprovada, algumas pessoas poderão então ser responsabilizadas criminalmente para poder serem responsabilizados em função dos atos que vão então efetuar. Boa. Como é que deve ser encarado o voto? Apenas como um direito ou também como uma responsabilidade perante o futuro do país? Vou tentar fazer isso em uma frase curta. Certo. Devemos encarar o voto como nosso destino. Boa. Devemos encarar o voto como nosso destino. Existem também aquelas situações que jovens ficam baralhados em que votar e tal, coisa do gênero. Como deve ser encarado, como evitar que os jovens sejam usados apenas como instrumentos de mobilização durante as campanhas eleitorais? Os jovens não vão ser utilizados como um instrumento de mobilização durante as campanhas. Tocando nesse ponto de partidos políticos têm a sua juventude, a camada juvenil. Mas o país não é feito simplesmente de jovens ligados aos partidos políticos. Então, é o que eu exteriorizei. De forma gradual, cada jovem deverá entrar em contato com as melhores propostas para poder então decidir o destino do nosso país. Boa. Será que os políticos realmente valorizam a juventude ou lembram-se delas ou da juventude principalmente quando precisam do voto? É o que muitos jovens dizem, né? Os políticos valorizam o capital humano, porque sem capital humano não temos como fazer alguma coisa. Então, o tema pode ser até a priori ligado à juventude, mas o capital humano é de tamanha importância. Por isso é que os políticos valorizam o capital humano, porque se ilustrarmos que simplesmente os políticos não valorizam ou querem simplesmente utilizar a juventude, a gente estará a cometer um grande erro. O capital humano é de tamanha importância em todo local, não só na vida política. Em todo local, em todo setor, o capital humano é de tamanha importância. Ok, muitos jovens em bastidores reclamam muito de não serem achados quando há decisões políticas que têm a ver com o futuro da própria juventude. Será que são jovens que não estão ligados a forças políticas que sentem que não são incluídos nas decisões, ou existe um mecanismo dos jovens de verem-se parte da concretização das políticas que são implementadas para a juventude, para o futuro do país? Não, olha, eu digo que é responsabilidade do governo satisfazer as necessidades da coletividade. É responsabilidade de satisfazer as necessidades da coletividade. E de forma gradual o governo tem feito isso. Agora, enquanto jovens, o que é que nós estamos a fazer para podermos então ajudar? Nós devemos contribuir com alguma coisa. O que é que nós, enquanto jovens, estamos a fazer? Será que estamos a produzir? Eu, nesse momento, aproveito a ocasião para parabenizar o Chacuizo. Você tem aqui um espaço e tu utilizas esse espaço para poder quê? Para poder dar voz à juventude. Nós precisamos ser ouvidos.
Nós precisamos procurar os locais onde são tomadas as grandes decisões para podermos então fazer chegar as nossas contribuições, as nossas ideias. E mais do que contribuir, mais do que ficar nas redes sociais simplesmente a falar, mais do que ficar nas redes sociais a desrespeitar, e eu nem vou muito no lado ao desrespeitar entidades, porque enquanto ser humano, primeiro vou para o lado ético, que são adultos, nós recebemos uma certa educação. Nós devemos respeito. Para sermos respeitados, nós devemos respeito. Enquanto jovens, a gente vê muito jovem com comportamentos errôneos nas redes sociais. Eu não posso pura e simplesmente chegar, por exemplo, abrir uma live e desrespeitar. Eu não posso. Enquanto jovens, o que é que estamos a produzir? Ou simplesmente estamos à espera? O presidente, o ex-presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, ele tem uma das suas frases, uma das suas máximas que eu utilizo muito. Seja o jovem de quem se espera e não o jovem que espera. Então, certo. É isso que, enquanto jovens, nós devemos fazer. Ok, certo. Eu não espero, só aquele de quem se espera. Ok. Essa é a frase. Certo. O problema está na falta da participação dos jovens ou na falta de confiança dos jovens no sistema político? Porque muitos jovens, na realidade, têm reclamado que não confiam nas instituições, no sistema político. Como líder juvenil, como convencer ou dizer a esse jovem que não é bem assim como pensam? Nós estamos a falar de forma gradual, influência. Muitos, infelizmente, são instrumentalizados por pessoas com objetivos já divulgados. Enquanto jovens, nós é que devemos ter a responsabilidade, o que fazer e o que não fazer, porque nós somos jovens. Eu disse no princípio, nós temos uma responsabilidade, preparar o destino do nosso país. Enquanto jovens, será que estamos a fazer? Eu não posso simplesmente ser um jovem que fica nas redes sociais a criticar. Eu tenho de fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar para poder contribuir para o crescimento econômico e a posterior desenvolvimento econômico do meu país. Eu preciso lutar, fazer um esforço para poder então apostar na capacitação. Eu vim aqui e está tudo ligado, podemos continuar nessa cena. Apesar do nosso tema ser a priori, né? A atualização. Está tudo interligado, está tudo ligado porque estamos a falar, estamos a falar da juventude, e essa é a nossa responsabilidade enquanto jovens. Os jovens devem assumir uma responsabilidade, ou assumir a responsabilidade de preconizar, projetar da melhor forma o destino do nosso país. E nós temos muitos jovens que temos como influência, temos como exemplo. Estamos a falar, por exemplo, atualmente da Secretária de Estado para a Juventude, a Danila Bragança. Estamos a falar do José Mateus, Diretor Nacional da Juventude. Estamos a falar do Joaquim da Costa Caiombo. Então, são esses jovens que nós devemos ter como exemplo e devemos nos orgulhar. Porque se o diretor José Mateus conseguiu chegar até aí, o Chacuíza também poderá chegar até aí, mas isso é preciso trabalhar de forma eficiente e eficaz. E quando chegar até aí, cabe ao Chacuíza impactar no verdadeiro sentido, fazer a diferença na vida das pessoas. É o que tenho dito. Quando tivermos a oportunidade de liderar, de exercer um cargo de governança, nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E temos muitos jovens como influência, muitos jovens como exemplos a seguir. Temos o ministro da Justiça, é jovem. Nós devemos nos perguntar e tentar entrar em contato. A carreira, a trajetória do ministro. Isso nós não o fizemos. Nós simplesmente queremos ficar nas redes sociais a criticar, quando nós podemos, de forma gradual, estudar e ajudar a influenciar ou levar conteúdos que sejam relevantes para a nossa juventude, porque nós devemos preparar a próxima geração. Certo.
Atualmente está a surgir as jovens na liderança do país, jovens em grandes cargos. Está feliz com os novos jovens, com as novas lideranças juvenis que estão a liderar o país? Sim, é notório que desde 2016, 2017, o surgimento de muitos jovens, ou muitos jovens assumirem cargos de governança a nível do nosso país. E eu aproveito a ocasião azada para ilustrar aos jovens que tudo é possível. Se de 2016 até a presente data o Executivo mostrou-nos que tem a capacidade e deu esse espaço para a juventude, e nós vamos continuar a apresentar um trabalho eficiente e eficaz para de forma gradual ocuparmos ainda mais cargos, porque nós queremos ver os jovens nos locais onde são tomadas as grandes decisões. E mais do que querer ver os jovens nos locais onde são tomadas as grandes decisões, nós queremos ver os jovens a pensarem Angola, a fazer o que é melhor para o nosso país enquanto jovem. Boa. E como é que ficam? A juventude é extensa, tem os que apoiam e tem os que criticam. Como é que fica a juventude que não se revê nas políticas do Estado, a juventude que não acredita que as eleições podem mudar o rumo do país? Como é que fica essa juventude? Como convencer esta juventude que não é bem mesmo assim como tem estado a afirmar? Mas isso já é um trabalho de forma gradual que cada partido terá que fazer. Porque o partido os partidos é que devem estudar as melhores formas de atuação. Há juventudes que não estão ligadas a partidos políticos, juventude da sociedade civil. Agora, nesse sentido, é o que eu exteriorizei. O país não é simplesmente feito através dos jovens que estão vinculados aos partidos políticos. Até os jovens que não estão vinculados aos partidos políticos fazem parte. O capital humano faz parte. São os que mais criticam. Todos importam. Simplesmente nós devemos, enquanto jovens, nós devemos assumirmos uma posição de responsabilidade, porque nós podemos fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente sentar e criticar. Eu posso sentar e pensar onde é que estamos a falhar. Vou identificar. Após identificar, enquanto jovem, de acordo com os meios que eu tenho à minha disposição, o que posso fazer para poder combater aquela situação. E vou fazer. É o que muitos jovens fazem. Nós temos até o exemplo do líder Ananias, aproveito já para mandar um abraço, que lutou e tem uma escola comunitária no Zango 3. E são crianças que ele está a formar. E é dessa forma, é desse tipo de jovem que nós precisamos. Devemos ser a juventude ou os jovens de quem se espera, e não aquele que espera. Boa, como líder, voltando já agora para o nosso tema, como líder juvenil, considera que a juventude angolana está preparada para assumir uma participação mais ativa nos próximos processos eleitorais? Sim, e isso a cada dia que passa vai melhorar. Isso a cada dia que passa vai melhorar. Eu vou aproveitar também a ocasião azada. Nós chegamos a tocar nesse ponto para informar, aos nossos ouvintes e telespectadores, porque é uma rádio digital. Todo jovem com idade igual ou superior a 18, ou todas as pessoas com idade igual ou superior a 18 anos de idade, podem dirigir-se aos BUAPs para poderem, então, de forma gradual, atualizarem o seu registro eleitoral oficioso e fazer a respectiva prova de vida. Os BUAPs, nós temos os BUAPs em todos os municípios. Começou-se com uma implementação de forma gradual, mas todos os municípios, a priori aqui no município de Calumbo, nós estamos aqui no Zango 8000, bem perto, na administração municipal de Calumbo, tem um posto, no Zango 0 tem um outro posto, na ex-comuna de Calumbo, na vila de Calumbo, também tem um posto, um BUAP, e os jovens podem dirigir-se a esses postos para poderem então efetuar a atualização, porque é de tamanha importância para a juventude.
Boa, estamos quase a finalizar aqui a nossa conversa. A penúltima questão, né? Que medidas concretas deveriam ser tomadas para aproximar os jovens das instituições? Olha, eu devo dizer, porque nós devemos, enquanto jovens, devemos ser proativos e falo muito sobre assumirmos a responsabilidade. E ao invés de esperarmos, nós devemos fazer alguma coisa. E enquanto jovem, eu vou continuar e reitero essa coisa. Nós estamos aqui, nós já estamos a fazer alguma coisa. Nós estamos a informar. Nós pegamos no local onde nós estamos inseridos, nós conseguimos entrar em contato com certas informações e por achar informações importantes, o que é que a gente faz? Arranjamos forma de poder então promover, difundir da melhor forma para que essa informação, o conteúdo chegue para todos os jovens. E é isso que nós, enquanto jovens, devemos fazer, porque se nós esperarmos muito por algumas medidas, infelizmente poderá ser tarde. Nós podemos fazer alguma coisa e do pouco que a gente está a fazer, nós de forma... do pouco que a gente está a fazer, porque será algo notório e poderá despertar o interesse e a preparação então de outras medidas e vai se intensificar. Porque se nós esperarmos algumas medidas, não é hoje nem amanhã. Enquanto jovem devemos mesmo assumir a responsabilidade. Boa. O que gostaria de ver diferente na relação entre juventude, política e eleições nos próximos tempos? Uma juventude com uma participação mais ativa na vida política e uma juventude que possa assumir as responsabilidades. Agora, concernente às instituições, é simplesmente a redução de alguns processos burocráticos para podermos então facilitar os nossos jovens, porque enquanto jovens, parte da população, parte do povo angolano, como disse a Sua Excelência, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, o meu patrão é o povo. Então, se o meu patrão ou o patrão daquele que está num cargo de governança é o povo, o que é que nós devemos fazer? Enquanto líderes juvenis ou aqueles que estão a assumir cargos de governança, é descer um pouco dos saltos, porque nós estamos a falar, a pessoa que nós temos, como a figura que nós temos como exemplo, reconheceu e sabe que o nosso patrão é o povo. E isso também de acordo com a nossa Constituição da República, porque o poder encontra-se no povo. Então, nós, enquanto jovens, vamos assumir a responsabilidade e vamos aguardar também pela redução dos processos burocráticos para poder facilitar a vida da população angolana. Boa, para terminar, se tivesse apenas 30 segundos para falar com milhões de jovens angolanos sobre o registro eleitoral e o voto, que mensagem deixaria? Eu deixaria a seguinte mensagem. Eu já fiz a minha parte. E você? Eu já fiz a minha parte. E você? Seja o jovem de quem se espera. E não o jovem de... Seja o jovem de quem se espera. Porque eu já fiz a minha parte. E você? Estamos aqui para podermos então satisfazer as necessidades e ajudar no que for possível. Boa, olha, muito obrigado, né? Eu acho que ainda temos aqui uma finalíssima, né? Manuel Correia, afinal, o nosso voto constrói realmente o amanhã? Ou o futuro da juventude depende de muitos mais do que simplesmente votar? O nosso voto constrói o amanhã. Porque é através do voto que nós vamos definir o destino do nosso país. Boa, olha, nós agradecemos pela presença aqui na Rádio 8000. Nós dissemos sempre que a estrada é longa, a caminhada é longa e com certeza que temos mais tempo para as próximas ocasiões conversarmos com a juventude sobre o registro eleitoral, de forma a toda a juventude de Angola poder participar nas eleições de 2027. Mensagem final, resumo para a juventude que conste aqui nesta entrevista. Vou reiterar o quesito
assumir responsabilidade e simplesmente com essa frase do nosso saudoso presidente Agostinho Neto, que sejamos os jovens de quem se espera e não o jovem que espera. Boa, boa. Nós agradecemos mais uma vez e vamos ficar por aqui. Para si, querido ouvinte... Vou aproveitar também a ocasião azada para deixar alguns abraços. Sim. Eu vou deixar alguns abraços para a doutora Adalgisa Serafim, uma pessoa que conheço há pouco tempo, mas já é uma figura que muito admiro e tenho um enorme apreço. Ao líder juvenil Aldair de Brito, a Nachala, Wilma, Zambela e todos aqueles que de forma gradual lutam para poder então influenciar ou tornar-se pessoas exemplares a nível do município de Calumbo, a nível da província do Icolibengo e do nosso país. Jovens que estão a lutar e a trabalhar para alcançarmos então o desenvolvimento econômico. Boa, nós vamos ficar por aqui, vamos voltar na próxima edição com mais e mais convidados para fazermos aqui a nossa, o nosso intercâmbio juvenil, né? Desculpa, isso também, o Chacoisa pode continuar mesmo com esse trabalho, porque nós precisamos ver os jovens a efetuarem a atualização do registro eleitoral oficioso, que é de tamanha importância. Então nós temos as TICs, temos os meios de comunicação que vão nos ajudar muito para podermos então levar essa informação para os jovens que devem dirigir-se aos BUAPs para atualizarem seus registros eleitorais oficiosos. E é um processo simples, é simplesmente pegar o bilhete de identidade e dirigir-se a um BUAP. E olha que mesmo aquele jovem que encontra-se com o bilhete de identidade caducado, vai poder fazer a atualização sem nenhum problema. Sem nenhuma burocracia. Isso é bom. Boa, então nós agora finalmente ficamos e voltamos na próxima edição aqui na Rádio Zango 8000. É só baixar o nosso aplicativo na Play Store. Está a ouvir a Rádio Zango 8000, a sintonia digital. Você está ligado à Rádio Zango 8000. A melhor música toca aqui, na Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Olá pessoal, aqui é o Daddy, o D, e agora você pode ouvir as minhas músicas no programa Conexão Hip Hop com Carla Rap Diva e Blues, aqui na Rádio 8000. A sua trilha sonora começa agora.